Bom, começo aqui com o nosso álbum de fotos, né? Então, já faltam bastante do nosso grupo aí para entrar. Pedro, manda uma foto depois lá para o nosso álbum de fotos para eu colocar aqui, tá bom? Beleza, foi mal aí, professor. Acabei esquecendo de mandar, hein? Foi mal, pô, né? Aí, ó. As meninas Vacilei. estão as meninas estão firme e fortes aí, né? Isso E aí. todo mundo, manda lá que é legal, que aí a gente fica conhecendo, né? Demorou, Bom, professor. Vou mandar já legal. já aí pra você. Falou. Bom, Valeu. hoje a gente vai ir na seção 1.4, né? Que é séries de juros compostos, né? Então, a gente já viu a semana passada juros compostos. A séries é parecida com aquela que a gente viu de juros simples, né? Então, as séries são aquelas que são as parcelas, né? Então, a gente vai conhecer hoje como que a gente faz o cálculo das parcelas, né? Antes disso, vamos fazer aquelas questões que vocês mandaram com dúvidas, né? Então vamos fazer mostrar a resolução daquelas questões, tá? Antes disso aqui tem às vezes a nossa aula parece mesmo aulas virtuais de espiritismo, né? Então começa. Você tá aí, se tiver, fala comigo, fala alguma coisa, né? Então não vamos deixar nossa aula ficar parecendo sessão de espiritismo, né? Então vamos participar, que aí é legal, aí a interação de vocês com certeza acaba trazendo um dinamismo na aula e também a gente aproveita e vai esclarecendo as dúvidas, né? E se tiver, como eu falei, manda no WhatsApp do grupo, que aí eu preparo um desenvolvimento do exercício, aí tira a dúvida, né? Então, o primeiro exercício que vocês passaram, né? É esse exercício aqui, não lembro, eu acho que é da 1.3, né? Então ele fala que um produto com valor à vista de 1.550 foi negociado para ser pago após 2 meses sobre a taxa de juros compostos 60% ao ano, né? Essa negociação resultou numa entrada de metade do valor da parcela que será pago nos 2 meses. Tá? Então, aqui acho que foi a dúvida, né, Pedro? Do que? Perdão, professor. É, isso É, mesmo. Isso aqui que mesmo. ficou a dúvida, né? Ficou a dúvida na entrada, né? Como é A que eu vou entrada, achar o valor então, da entrada? metade do valor da parcela, né? Então, como que a gente está na nossa fórmula, como que a gente chama a parcela, né? A gente está chamando ela de M, né? Então, metade da Isso. parcela é M sobre 2 ou 0,5M, né? Tá? Então, eu vou mostrar aqui, mas é aquilo que a gente vai compor, né? Outra coisa que eu identifiquei, né, é que aqui não pode ser 1.550, porque senão não tem nenhum resultado, né? Eu acredito que deve ter tido algum erro de digitação na hora de compor aqui, e aí fazendo com 1.500, né? Com 1.500 acaba dando uma das respostas aqui, tá? Então eu acho que tem algum erro de digitação. Eu submeti para o pessoal que prepara material, né? Mas eu não tive resposta. Então eu acredito que aqui acaba sendo 1.500, porque aí vocês vão ver que vai ter uma resposta, tá? Com 1.550 dá muita diferença, tá? Com 1.550 eu achei 1.088. É muita diferença para poder dar aqui. Então eu acredito que é mesmo 1.500. Então, o importante para a gente é ver a solução, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Apesar de eu ter falado para vocês que eu ia fazer eu utilizo minha mesinha digitalizadora, mas eu não sei o que
que está acontecendo? Que ela trava, né? Então, começo a fazer, ela trava. Então, acabei fazendo num caderno e tirei uma foto, né? Então, o que eu fiz aqui? O valor à vista, 1.500. Aquilo que a gente quer achar é o M, né? Que é a parcela. Depois, vou voltar aqui, tá? A gente quer achar a parcela depois de 2 meses, né? Quanto que a gente vai pagar. Então, é o M. O nosso capital é o valor à vista menos a entrada. E a entrada, como ela é metade da parcela, então ela é 0,5 M, ou M sobre 2, que é a mesma coisa de 0,5 M, né? Nosso N é igual a 2. A taxa é anual, 60%. A gente precisa calcular a taxa mensal. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é aquela fórmula da equivalência mensal, né? P sobre A, o nosso P é 1, o A é 12, tá? A nossa taxa equivalente é a taxa aqui é 60, 0,6, né? Então, é 1 mais 0,6, 1 sobre 12, menos 1. Ela vai ficar 1 sobre 6 elevado a 0,0833, menos 1. E aí, fazendo o cálculo, a gente vai achar a taxa mensal de 0,0399, tá? É a taxa mensal. A partir de achar a taxa mensal, vamos calcular o nosso M, né? Então, o que a gente tem aqui? O M é o C, né? E o nosso C, o que ele é? É o valor à vista menos a entrada. Então, como que ele está aqui? Ele é o 1.500 do valor à vista. A entrada é metade de uma parcela, né? Então, é menos 0,5 M, vezes, esse aqui é o C, né? Esse 1.500 menos 0,5 M é o C. Eu substituí aqui o valor do C. Depois a gente tem 1 mais o I, que a gente calculou ele mensal, 0,0399, elevado a 2, porque a gente vai pagar isso depois de 2 meses, tá? Aí a gente faz aquela... A gente está multiplicando, né? Então a gente tem que multiplicar aqui calculando 1 mais 0,0399 ao quadrado vai dar 1,0814, né? E aqui, como a gente tem parênteses, a gente tem que multiplicar os dois pelo 1,0814. Então, multiplicando 1.500 por 1,0814, vai dar 1,622,10. Multiplicando 1,0814 por 0,5 M, vai dar 0,54 M, tá? Aí, a gente precisa juntar todos os M's para achar qual que é o valor da mensalidade. Então, aqui ele está com valor negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade com positivo. Então, está aqui. Vai ficar o M mais 0,54M é igual a 1.622,10. Aí, aqui, quando não tem nada na frente, é 1, né? Então, somando esse aqui, vai ficar 1,54M é igual a 1.622,10. Aqui está multiplicando, passa dividindo, então a gente isola o M, fica 1.622,10 dividido por 1.154, vai dar 1.053,31. Como a nossa entrada é metade desse valor, vai dar 526,25, tá? E aí é a resposta E, tá? Da questão. Deu para esclarecer? Deu tranquilo, professor. Obrigadão, viu? Ah, não, Não ia legal. conseguir sozinho, não. Então, o legal é isso, vocês fazem, tem dúvida, manda e a gente resolve para outra aula, né? Por exemplo, igual esse caso aqui, né? Se a gente tivesse resolvido na aula, aí a gente começa a não achar o valor, porque
provavelmente o enunciado estava com valor errado, fica todo mundo confuso com relação à resolução. Então é melhor eu faço devagarinho e tal, acho a solução pronta e fica melhor para o entendimento, tá? Então aqui o segredo era isso, né? Ele falava que era metade da mensalidade, né? Do valor mensal, aí é essa jogadinha aqui, tá? Todo mundo entendeu? Quem não tinha visto ainda, deu para entender? Deu Sim, para entender sim, professor. professor. Ah, legal. Então vamos em frente. Então tendo dúvida dos exercícios, vai passando, tá? E a gente resolve aí, tá? O outro, né? Era esse outro aqui, né? Um produto cujo valor à vista é 1.300, teve na negociação a entrada de 500 e uma parcela de 912, né? O cálculo dessa negociação foi realizado em regime de juros compostos sobre a taxa de juros de 7% ao mês. Calcule o valor do vencimento. Então, ele quer saber aqui qual o prazo de vencimento, tá? Então, a gente tem o valor à vista 1.300, a entrada de 500 e a parcela, né? A gente tem o juro também, que é 7% ao mês, só falta o N, né? Então, o que a gente tem aqui? O valor à vista 1.300, a entrada 500, o valor do M 912 e o I 7% ao mês, tá? Então, o capital é o valor à vista menos a entrada, que é 1.300 menos 500, dá 800. E o que a gente quer calcular é o N, né? Então, substituindo na fórmula, só que aqui a gente já está falando de juro composto. Então, quando é juro composto, o N não multiplica mais a taxa, é uma potência, né? Então, a gente chegou aqui nos valores, o M é 912, o capital é 800, que a gente achou aqui, 1 mais 0,7 elevado a N, tá? O 800 está multiplicando, passa para cá dividindo, aí a gente ficou com 1,14 é igual a 1,07 elevado a N, tá? Então, aqui, nós vamos chegar a um momento que a gente vai usar algumas propriedades da matemática para poder achar esse valor do N, tá? Mas como aqui a gente tem as opções, né? Então, a gente tem as opções de resposta, aqui também é uma dica para a gente quando vai fazer o teste, né? Às vezes a gente tem uma prova que ela é objetiva e a gente tem os valores de resposta. Muitas vezes fica muito mais fácil a gente testar as respostas do que a gente partir para a solução, né? Então, foi a solução que eu dei aqui, tá? Depois a gente pode buscar essa parte da matemática para ajudar, né? Mas para não confundir muito, compensa bastante a gente testar as respostas, né? Então, o que a gente pode fazer? O valor do N aqui, a gente vai pegar cada uma das respostas, vai dar o valor do N e tem que dar essa igualdade. Então, 1,7 elevado a N, qual dessas respostas for, vai ter que dar 1,14, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, né, foi o quê? Utilizar o 501, tá? Então, se o N for igual a 501, aí faz 107 elevado a 501, o 1 elevado a 1 elevado a 0,7, desculpa, 107 elevado a 501 vai dar 1,41. Ele é diferente de 1,14. Então, essa resposta já está descartada, tá? Aí vamos fazer agora para 1,94, tá?
Então, o que, que a gente tem aqui? Se o n for igual a 1,94, ó, 1,07 elevado a 1,94 vai dar 1,14. Então, a resposta é 1,94. Tá? Então, é uma forma de resolver também buscando a solução pela resposta, tá? Tudo bem aqui? Tudo sim, prof. Ah. Então, quando vocês forem fazer, de repente, algum concurso, alguma coisa, vale a pena também ir por essa solução, tá? Que aí, às vezes, você fica quebrando a cabeça para fazer o cálculo, e você indo pela resposta, você chega na solução. Então, no nosso caso aqui, como ela era a B, a gente não precisou fazer muita conta, mas se ela fosse se fosse a E, a gente teria que fazer todas até chegar na resposta, tá? A outra forma que tem é utilizando logaritmo, né? Mas aí eu acho que é melhor a gente ir por aqui que fica. A gente vai usar uma propriedade do logaritmo, né? Mas eu acho melhor a gente fazer essa aqui indo pelas respostas. Fica mais simples, tá? Tranquilo aqui, Pedro? Você não vai chutar mais? Bom, outro exercício essa aqui foi a Gabi que passou, né? Então, o que a gente tem? Determine a taxa de juros simples bienal, né? São 2 anos, né? Aplicada numa negociação onde o serviço contratado tinha um valor à vista de 3.000 e paga uma entrada de 1.600 e mais duas parcelas de 1.300, e mais duas parcelas trimestrais de R$ 800, tá? Eu tenho algumas coisas que eu sou crítico com relação aos exercícios do AVA, né? Eles exigem, ao invés de testar alguns exercícios, né? Ao invés de testar um lado de conhecimento do aluno, coloca uma parte de cálculo muito pesada, né? Então, essa solução, esse tipo de exercício, ele requer um cálculo pesado de matemática para chegar no valor. Não é nosso intuito, esse tipo de exercício não vai cair na prova, não é minha intenção de querer que vocês façam esse tipo de exercício na prova, né? Mas foi legal a Gabi ter perguntado, porque aí eu demonstro para vocês onde que a gente vai chegar, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o valor à vista de 3.000, né? Tem uma entrada de 1.600 e duas parcelas trimestrais de 800, tá? Então, fazendo o desenhinho, né? O que a gente tem aqui, ó? 3.000 valor à vista, duas parcelas trimestrais de 800, tá? Então, o que a gente tem? A entrada de 600, o capital, que a gente vai usar na fórmula, né? É o valor à vista menos a entrada. Então, a gente tem nosso capital 1.400, né? A gente vai usar aquela fórmula do capital, que já é trabalhado, e esse aqui a gente vai estudar um pouco mais hoje, né? Essa parte de... aqui a gente viu na nossa aula de parcelas, né? Então, essa aqui, como é juros simples, a gente usou essa fórmula, né? Então, M1 mais I vezes N, né? Mais M1 mais I vezes N. O N aqui é 3
que a gente está falando aqui de trimestre, e o outro N aqui é 6, que a gente está falando no outro trimestre. São 2 trimestres, tá? Aí a gente pega, jogando esses valores na fórmula, né? O que a gente tem? O nosso C é 1.400. O M é 800 para cada um. 1 mais I. O I é o que a gente vai achar, né? Aqui multiplica por 3 e multiplica por 6, tá? Aqui a gente vai entrar naquela parte de fração, né? Que a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum das frações, né? E calculando, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar numa equação do segundo grau. Olha que maluquice você ter que fazer um exercício de juros e de matemática financeira entrar num ponto de equação do segundo grau, né? Então é trabalhoso, nós vamos chegar aqui, achar lá a parte do delta, o Bhaskara, fazer o Bhaskara, não sei o quê, aí para achar o valor do I. Então, isso aqui não faz sentido nenhum trazer isso para a parte de matemática financeira, né? Tudo bem, dá para calcular, mas não vamos ficar perdendo tempo nisso, tá? Então, eu só trouxe aqui para vocês verem a resolução. A partir daqui, o que a gente tem que fazer? Multiplicar, chegar a esse valor, multiplicar por 1.400, multiplicar 800 vezes 1 mais I6, multiplicar 800 por 1 mais I3. Imagina a coisa gigantesca que a gente vai ficar para chegar numa equação do segundo grau e aí calcular as raízes do I, né? Que vão ter uma ou duas raízes, não dá nem para a gente saber quantas vão ser, de repente é uma só, né? Para atender essa equação. Então, eu só demonstrei aqui, tá? Mas não é para vocês esquentarem a cabeça em resolver. É bastante trabalhoso e não traz sentido nenhum para a gente, tá? Tudo bem, Gabi? Ah, entendi, prof. Porque Tá. eu achei, fiquei brava que eu tava fazendo exercício e do nada aparece Bhaskara. Então, você chegou a ver isso, né? Então, porque na verdade eu tava fazendo com o Pedro e com o Biel, né? E a gente É. meio que empacou nessa, daí a gente foi ver a resolução e aí tinha a Bhaskara, daí a gente ficou encucado com essa Bhaskara no meio disso. Então eu sou contrário a isso, né? Então, a gente vê algumas coisas no AVA que não precisa fazer isso aqui. Então, a gente não se preocupa em resolver. Aqui vai mesmo, você vai usar o Bhaskara, vai ao tempão gastando para resolver alguma coisa. E esse tipo de exercício que tem esse lado, não dá nem para fazer automaticamente na HP12C, entendeu? Então, como ele tem essa separação trimestral, não tem nenhuma saída para se fazer na HP12C. Então, eu sou favorável a gente não levar isso adiante, tá? E a resposta, se depois quiserem colocar lá no AVA, é 77,28, tá? Mas não faz sentido ficar fazendo esse monte de cálculo, não. O interessante é fazer algumas coisas com cálculo simples, tá bom? Ô, professor, foi mal aí, meu microfone aqui estava desligado. Acabei de Ah, ligar. não, tranquilo, não tem problema, não. Mas deu para entender lá a parte do exercício anterior, né? Deu sim, deu sim. A Gabi também entendeu ali, ela mandou lá no grupo, que eu falei que eu fiquei com dúvida numa partezinha, ela já me explicou. Tá. Aí, Então, obrigado. é legal esse lado de vocês estudarem junto, porque também vocês vão levantando dúvidas, né? E você vê, ó, atrás a gente discute um pouco, e aí, com certeza, vocês tentam fazer o aprendizado quando a gente discute aqui é maior, né? Com certeza. Tá? Mas esse tipo de exercício aqui chegou lá que vai ter um I ao quadrado lá que vai precisar usar Bhaskara, esquece. Né?
chuta qualquer coisa e pronto. Graças a Deus. Não é nosso intuito de partir para isso, tá? Eu acho que não traz nada para gente, tá? Então, eu prefiro a gente usar algumas coisas que precisam refletir um pouco, tá? Beleza, professor, beleza. Então vamos lá, vamos partir para a parte de séries de juros compostos, né? Então poderia ter também como denominação parcelamento em juros compostos ou ainda financiamento em juros compostos. Isso é o que a gente vê direto naquilo que a gente compra, que a gente utiliza, né? A fórmula do juro composto é essa, né? E fazendo a divisão, como a gente fez lá de juros simples, a gente o M passa a ser cada parcela, e aí fica 1 mais I elevado a N. Cada parcela tem essa fórmula aqui. E o N vai variando conforme o número de parcelas, tá? Então, trazendo para a representação gráfica, é isso aqui, né? O valor à vista está na posição 0. Para cada parcela, a gente vai ter um N, o valor do N, né? Que é relativo ao período, tá? E é o que ele fala aqui, né? As prestações são pequenos montantes e o valor à vista é a compra ou é o capital, tá? Então, é o lado de alguma adaptação daquilo que a gente viu lá nas séries de juros simples, tá? Então, não tem muita diferença, tá? Então, aqui a gente tem o C1 é o M1, 1 mais I elevado a N1, C2 elevado a N2, aí vai quantos que a gente tiver necessidade, né? Então, a gente não vai trabalhar com muitos períodos, né? Lá na frente, depois da prova que nós vamos ver como que a gente faz para trabalhar com vários períodos, tem uma outra fórmula. Por enquanto, a gente vai trabalhar no máximo com 3 períodos para não ter muitas contas aí, tá? Então, aqui tem uma fórmula para assustar, né? Mas nada mais é do que essa soma aqui, né? É a somatória do M, né? Variando de 1 até J, e aí 1 mais I elevado a NJ. É isso aqui. Vai somando, soma esse, vai dar essa fórmula resumida da somatória, né? Mas não precisa nem se preocupar, é só somar essas daqui mesmo, tá? Então, vamos ver um exercício para ver como que fica. Oi? Ô, professor, a fórmula é a mesma que a do outro? Não, essa daqui, ela tem aqui, ó, o N é elevado, né? Tá. No juro simples, o N multiplica a taxa, tá? Aham. Então, tranquilo. No juro composto, o N vai à potência, tá? E esse Para poder dar aquele gráfico que a gente viu do juro composto, né? O juro simples, o que ele faz? O gráfico dele é uma reta, né? O juro composto, ele começa a crescer e ele vai fazendo uma curva, então ele é exponencial. Por isso que ele vai ser o elevado, tá? Aham. Beleza, professor. Segura o cachorro aí. Então, uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais, tá? Então, a gente já começa a ver que vão ter parcelas, né? Sabendo que o preço à vista é 740, parcelamento será realizado taxa de juro composto. Então, por isso que nas aulas passadas eu falei para vocês, né? Precisa ter a informação se o juro é simples ou composto para vocês saberem qual fórmula vai utilizar, tá? Então, juro composto a 4% ao mês, determine o valor das parcelas. Então, aquilo que a gente quer calcular é o M, né? Então, interpretação. Aqui começa algumas explicações, né?
duas vezes iguais em mensais, então a gente vai ter duas parcelas iguais M, ou seja, cada uma delas vale M, né, mensais, ocorrerão nos meses 1 e 2 a partir da compra. Tá? Então, esse aqui é bem padrão o tipo do exercício. Tá? O valor à vista é 740, o juros simples, que na verdade não é simples, é composto, né? É 0, aqui está errado no livro, tá? Aqui é composto, né? Então é 0,04 ao mês. Tá? Então o que a gente tem aqui? Uma representação gráfica para a gente entender um pouco, né? No período zero, a gente tem o valor de 740 à vista. Aí a gente quer saber até aqui a mensalidade 1 e a mensalidade 2, com o juro de 4% ao mês. Tá? Então, como que a gente faz a fórmula? É aquela, né? Ele vai variando de 1 até J. No nosso caso aqui, o nosso J é 2. Então, a gente vai parar aqui. Vai ficar só com essas duas perninhas aqui, né? Vai ficar no M1 e o M2. A gente tem 2 períodos só, tá? Então, é isso aqui que a gente faz, ó. O M continua, né? 1 mais 0,4, 4% ao mês é 4 dividido por 100, então é 0,04, elevado a 1, o primeiro período, tá? Mais o M, 1 mais 0,04, elevado a 2, o segundo período. Tudo isso aqui vai ser igual ao 740, é o nosso C, tá? Da mesma forma que a gente fez lá no juros simples, né? Para facilitar a nossa conta, a gente isola o M, né? Então, fica 1 sobre 1,04, né? Porque aqui 1 mais 0,04 elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? 1 mais 0,04 elevado a 2 vai dar 1,0816. Então, lembra, né? Sempre que na frente não tiver nada, a gente está falando que aqui tem o número 1, né? Por isso que o 1 vem para cá. A gente isolou o M, né? Se a gente multiplicar cada um dos termos, M vezes 1 vai dar esse valor aqui, M vezes 1 daqui do segundo, vai dar esse mesmo aqui, tá? Então, a gente tem que sempre manter a forma correta de representar, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Tudo sim, professor. Bom, aí, repetindo, né, o que a gente tem? O 1 sobre 1,04 dá 0,9615. 1 sobre 1,0816 dá 0,9242 vezes M, tá? Somando os dois, dá 1,8861 vezes M, ele está multiplicando, passa dividindo, então 740 dividido por 1,8861 vai dar uma parcela de 392,34, tá? Então, vou voltando, né? Se a gente for fazer uma compra que seria 740 à vista, em duas vezes, com um juro de 4% ao mês, a gente vai pagar duas parcelas de 392,34. Então, o que é isso? 300, deixa eu fazer aqui, 392,34, 784,68, né? Então, de 740, a gente está pagando um total de 784,68. A gente está pagando R$ 44,00 de juro nessa compra, porque a gente está falando que é 4% ao mês. Tudo bem? Boa, de boa. Tá? Então, é a forma da gente ver
quanto que a gente paga mais de um produto que a gente está parcelando em 2 meses, né? Então, vamos ver esse outro aqui, né? Tomou-se de empréstimo a quantia de 1.200 sobre a taxa de juros de 3% ao mês, para ser pago em 3 parcelas mensais. Calcule o valor de cada parcela. Quer dizer, é parecido com o anterior, né? Só que aqui, ao invés de 2, são 3 parcelas. Então, a gente tem M1, M2 e M3, tá? Então, vamos dar uma olhada. Repetir aqui, né? Então, como que fica? 1.200, que é o valor. Aí a gente tem a taxa de juro 3%, é 0,03 elevado a 1, 1 mais 0,03, 1 mais 0,03 elevado a 2, 1 mais 0,03 elevado a 3. Da mesma forma que o outro, coloca o M em evidência, faz o cálculo dessas divisões, vai dar 0,9709, 0,9426, 0,9125. Somando tudo, vai dar 2,8287. Fazendo a divisão, ele está multiplicando aqui, passa dividindo, aí a gente vai achar cada parcela vai ser 424,22. Então, da mesma forma, 424,22, em 3 parcelas, 1.272,66. Então, era 1.200, a gente está pagando a mais de juro do valor 72,66. Tá? Então, é isso com uma taxa de 3% ao mês. Então, a gente já começa a ter uma ideia, né, de como que a gente pode, quando a gente vai fazer alguma compra e tudo mais, ter uma ideia do juro que está sendo aplicado, né? Quando a gente fala assim, que você pega lá, você compra em 6 vezes no cartão sem juro, né? Aí você tem lá, você tem um valor, você paga 6 vezes no cartão sem juro. Só que se você pagar no boleto, eles dão 10% de desconto, né? Se você pagar no boleto, significa que você está pagando à vista. Então, por aí você já consegue, mesmo que a loja não te fale quanto é o juro, você já consegue calcular, né? Porque você tem os valores, você tem as parcelas, você já consegue saber quanto que a loja está cobrando, né? Na verdade, ela tá te cobrando, se ela der um desconto de 10%, ela está cobrando 10% de juro, né? E aí, se a gente pensa, o que a gente faz? Se você tem o dinheiro na poupança, né? Você fala, não, vou pagar em vezes que é sem juro. Na verdade, não. Na verdade, a empresa está te cobrando 10% de juro. Se você pegasse o dinheiro da poupança, pagasse à vista, a poupança não te dá em 6 meses um rendimento de 10%, né? Então, às vezes, compensa a gente dar uma pensada nessas formas que a gente compra a prazo, tá? Tudo bem? Deu para entender como que faz o cálculo, pessoal? Deu sim, deu sim. Não, sim, Legal. professor, ficou bem claro. Beleza. Então, vamos para mais um aqui. Um eletrodoméstico sai à vista 550, se for dada uma entrada de 150 e o restante for pago em 4 prestações mensais, uma taxa de 2,5 ao mês, qual será o valor mensal de cada parcela? Então, da mesma forma, a gente vai tirar o valor da entrada para poder financiar só o restante, né? Então, como que vai ficar 550 menos 150, que vai ser o nosso valor, né? Então, a gente tem aqui o valor à vista 550, o valor da entrada 150, então, o nosso capital que vai ser financiado é 400, tá? E aqui, como a taxa de juros é 2,5, a gente vai ter ela como sendo
0,025, né? Então, a gente tem 1 mais 0,025 elevado a 1, 1 mais 0,025 elevado a 2, 1 mais 0,025 elevado a 3, 1 mais 0,025 elevado a 4. Aqui são 4 meses, né? Então, a gente começa a ficar trabalhoso nosso cálculo aqui. Possibilidade de erro de cálculo é grande, né? Então, a gente tem 1 sobre 0,025, 1 sobre 0,056, 1 sobre 1,0769, 1 sobre 1,1038. Fazendo os cálculos, né, a gente chegou no valor da mensalidade 106,46. Quer dizer, a gente vezes 4, né, mais a entrada. Esse que é o valor que vai ficar o nosso bem financiado, né? Então, de 550, a gente vai pagar 106,46. 4 vezes dá 425,84, mais 150. A gente vai estar pagando 575,84. Então, nosso bem, que era 550, a gente está pagando 575 e a gente deu uma entrada de 150. A gente financiou só os 400 que está aqui, tá? Então, não tem muita dificuldade, né, pessoal? É só aplicar a fórmula e cuidado para não errar nas contas, né? Lembrando que, quando olhar o problema, vê lá se ele é juro simples ou juro composto. Dependendo de se é juro composto, tem que usar a fórmula na potência, né? E se for juro simples, vai multiplicar dentro do i, tá? Então, vou deixar para vocês fazerem esse aqui, tá? Então, comprei um aparelho eletrônico que à vista custava 1.250, dou uma entrada de 318 e 3 prestações mensais do valor igual, uma taxa de 1,2 ao mês. Qual o valor de cada pagamento? Dá um tempinho para vocês fazerem. Professor, só uma dúvida. Sim. É diante ao mês que é repetida a fórmula? Desculpa, eu não entendi. É diante ao mês, tipo, são 3 meses. Sim. Aí será repetido os que estão dentro do parênteses. 3 vezes. Isso. Deixa Ah, eu ok. deixa eu voltar lá. Ok. Aqui, tá vendo, ó? O M continua, o M é o mesmo, né? Uhum. E aqui você muda o I é o mesmo. Aqui, dentro do parênteses é sempre o mesmo, ó, tá? Sim. Porque é 1 mais I, né? Então, é sempre... O que vai mudar é o N, que é a potência, tá? Ah, ok, ok. Muito obrigada, Tá professor. bom. A fórmula está aqui para ficar mais fácil, tá?
Foi aqui, professor. Pronto? É, não sei, né? Joguei uns números aqui, vamos ver. Vamos lá. Então a gente tem Não, professor, espera um 1250. pouquinho. Não deu? Espera só um pouquinho, eu só tô fazendo a soma. Calma aí. Tá bom. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver. Pronto, já voltei. Faz enquanto você não viu. Pronto, agora pode ir. Vamos lá. Deu 318,14? Deu Não. perto. O meu Bem deu perto. 318, 12,71. Ah, não, aí é arredondamento. Aí Ah, tranquilo. deu do 318, tá ótimo. Pode ser, até poderia ser 317, 316. Aí porque aqui o que que a gente tem, ó? O valor à vista 1.250, a entrada 318,11, o capital 931,89, né? Então ele já vai para a fórmula aqui, tá? A taxa de juro 1,2, então a gente já colocou aqui 1 mais 0,012, né? Porque 1,2 dividido por 100, transformando em decimal, é 0,12. Então vai 1 mais 0,12 elevado a 1, 1 mais 0,12 elevado a 2, 1 mais 0,12 elevado a 3. Então, aqui a gente somou 1 da fórmula mais o i, né? Então, são três parcelas. Faz o cálculo 1 sobre 1,012 dá 0,9881. 1,012 elevado ao quadrado, o 1 divide esse número, dá 0,9765. 1,012 elevado a 3, 1 divide esse valor, dá 0,9649, tá? Somando tudo vai dar 2,9295. Dividindo, aí a gente vai chegar numa parcela de 318,14, tá? Quem não chegou, está com dúvida, pode perguntar. Fica aí à vontade quem não chegou no valor, quem parou em algum lugar. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho. Tranquilo, né? O importante é fazer aquilo que eu falo. Depois, ficou com dúvida, chega, refaz, pega a gravação da aula. Todas as aulas eu estou publicando lá no AVA.
eu estou subindo para o YouTube, coloco lá no AVA, dá para olhar a aula para tirar dúvida. Mesmo assim, se ainda tiver dúvida, passa no WhatsApp, no grupo, a gente volta na próxima aula. Não vamos deixar para tirar dúvida na prova, né? Quer dizer, vocês estão vendo que não é tão complexo, a gente tem um pouquinho de dificuldade nos cálculos, tudo, mas fazendo esse memorial de cálculo aqui, né? Daí depois é só substituir na fórmula e tranquilo. Na prova não vai ter problema, eu coloco as fórmulas e tudo mais, né? Só que aquilo, não é porque eu coloco a fórmula, se vocês não treinarem, chega na hora da prova, mas o que é M, o que é C? Então, o importante é fazer os exercícios com cuidado, fazer os exercícios do AVA com cuidado, né? Errou, tem outra chance de fazer, dar uma olhada, ver se errou no cálculo, como vocês estão fazendo é legal, grupinho para estudar, né? É bem legal porque vocês um tira a dúvida do outro. Se tiver tendo dúvida, vai passando para a gente. Matemática é treino, né? Qualquer coisa, independente de qualquer matemática que você for fazer. Matemática básica, matemática do ensino médio, matemática financeira, métodos quantitativos, qualquer coisa que você tiver em cima de matemática, você precisa treinar para poder estar craque em cima disso, tá? Vamos em frente? Bora, bora. Bora, né? Então, ó, mais um exercício aqui, né? Voltou aqui? Não, né? Aí eu acho que eu coloquei duplicidade aqui, é o mesmo exercício que a gente já resolveu. Ah, não. Aí, ó, nem eu lembro que eu coloquei. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar a calculadora HP para fazer esse tipo de exercício e não precisar ficar fazendo toda a parte da calculeira, né? Então, vamos pegar o mesmo exercício que a gente fez, que a gente calculou com duas parcelas, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o valor do preço total do valor à vista, duas vezes, o valor da taxa 4%, né? E ele quer saber o M, né? Então, vamos ver como que a gente faz isso na HP, tá? Então, ó, o que a gente tem? O nosso C é o nosso valor presente, né? É o PV. Então, como que a gente faz? O nosso C é o 740, a gente tem que usar esse CHS, que ele muda o sinal, tá? Que é faz parte do cálculo, né? Então, aqui não tem muito o que a gente questionar, dessa forma que tem a fórmula dentro dele, né? Então, a gente faz o 740, o CHS e armazena ele no PV. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Antes da gente começar a inserir os valores, a gente liga a calculadora, a gente precisa limpar a memória. E para limpar a memória é com essa tecla FCLX. CLX é de clear, né? Então a gente dá o FCLX, ele limpa tudo. A partir daqui a gente pode usar tranquilamente que vai dar o resultado correto, né? Então, eu coloquei aqui 740, que é o nosso valor presente, que é o dado do problema, tá? Depois, a taxa de juro, 4%. Então, o que eu faço? Eu vou no 4, no I. No caso da fórmula, a gente usa o 4 em decimal, né? Aqui a gente usa ele em porcentagem mesmo, porque é a forma dele calcular. Então, o que eu fiz? 4 e coloco o I, tá? Que é para ele armazenar na taxa, tá? Depois, o que eu faço? São duas parcelas, então eu dou 2, e aí eu venho aqui no N, tá? Então, ele já entrou com todos os valores, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou calcular a parcela. A parcela é o PMT. Então, eu teclo o PMT, o que ele faz?
ele me traz aqui 392,35, né? Lá no nosso cálculo, a gente tinha dado 392,34. Então, é aquilo que eu falei. São arredondamentos que a gente tem que considerar, tá? Então, às vezes a gente faz passo a passo, tem algumas coisas de arredondamento, mas centavos não é para a gente esquentar a cabeça com arredondamento, tá? É fácil fazer pela calculadora? Depois que pega amanhã deve ser bem mais tranquilo, né? Tá, então é isso, ó. O valor presente a gente coloca aqui, né, no PV. A taxa a gente coloca no I. A quantidade de meses a gente coloca no N. E a gente tecla o PMT, que é o valor da parcela, a gente já chega no valor da parcela, tá? Então, vamos ver essa daqui para fazer também pela HP, tá? A gente tem uma quantia de 1.200, a taxa de juros de 3% ao mês, para ser pago em 3 parcelas mensais. Calcule o valor da parcela, tá? Então, 1.200 é o nosso PV. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu queria dar para vocês fazerem, né? Mas vamos fazer junto aqui, tá? Deixa eu chamar aqui a... Então, tá aqui, ó. Vou dar o F clear, limpei a memória, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, 1.200 CHS PV. Armazenou o meu valor, tá? O que mais que a gente tinha? Eu não entendi a parte do CHS só, professor. É que ele faz parte da fórmula, tá? Não, Tá, tranquilo. não tem... Esse CHS, ele entra com valor negativo para ele ir desfazendo os valores, né? Mas é composição da fórmula, não tem... É aquilo, a gente precisa seguir o padrão do que foi colocado na fórmula da HP, tá? Tranquilo. Tem muito que a gente brigar, tá? Por isso, tá? Não, tranquilo. Mas aí se eu não apertar o CHS, só vai vir negativo, só isso que muda, né? É. Porque eu tô vendo que eu já vou esquecer esse negócio aí. Tá? Aí depois, ó, a gente tem a taxa de 3% ao mês, né? Então vamos lá. 3, tá? E entrei com a taxa. Depois a gente tem 3 parcelas mensais. Então, 3 parcelas é N. E a gente vai no PMT, 424,24. Então, aí a gente vai... A resposta para a gente aqui é 424,22. Foi aquilo que eu falei para vocês no lado de arredondamento, tá? Então, a nossa resposta é a letra A, né? 424,24. A gente tem aqui 424,22, tá? Moleza calcular com HP? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, né? Aqui a gente tem a parte da entrada, né? E o que ele faz aqui, né? Ele está trazendo para a gente um exercício um pouquinho diferente, né? Que a gente vai pagar
A primeira, após entrada de R$ 200, após 30 dias, né? Quer dizer, então ele vai começar a vencer e aí ele já dá com a parcela 2, né? Então, o que ele fala? Um produto está sob sua venda anunciada em 2 parcelas iguais a R$ 400, vencendo em 2 meses, sendo a primeira vencendo após a entrada, né? Então, quer dizer, não venceria no primeiro mês, mas vai vencer no segundo mês, tá? Uma entrada de 200, então vai vencer após 30 dias do valor que seria. Então, esse aqui é mais ou menos esse que o pessoal faz, né? Olha, compre agora e comece a pagar só depois, só lá no carnaval, né? Então, você não conta, apesar de você não ter um mês, por exemplo, você compra agora, a gente está em setembro, né? Vai pagar só no Natal, a gente está falando assim, vai pagar daqui 3 meses, né? Só que a gente não começa a contar a partir de dezembro. A gente vai colocar 3 meses da data de hoje e aí já começa a embutir o juro nesse período. Então, isso é o que ele está fazendo aqui, né? Você vai começar a pagar a partir do segundo mês, né? E aí você vai ter que embutir os juros, né? Então, vamos ver como ele faz aqui, tá? Então, tem uma entrada de 200, né? O valor, você tem as parcelas, né? Então, você tem o quê? Um produto está com a sua venda anunciada nas parcelas de 400, vencendo em 2 meses, está aqui 400 e 400. A primeira vencendo após entrada com R$ 200, né, de entrada, após 30 dias. Então, tendo conhecimento desses valores, foram obtidos sobre a taxa de juro composto, 60% ao ano, né? Então, a gente está com a taxa anual, a gente precisa transformá-la em taxa mensal, determine o valor à vista do produto, tá? Então, primeiro a gente vai transformar a taxa em taxa mensal, né? Então, a gente tem 60%, é aquela fórmula de equivalência, né? De juro de equivalência, né? Então, é P sobre A. Então, o P é 1, que a gente quer transformar em mês, e o 12 é relativo à taxa anual. Então, a gente tem 1,6 elevado a 0,0833, menos 1, né? Então, a gente chegou na taxa mensal de 0,0399 ou 3,99 ao mês. Isso aqui que a gente viu lá na seção 1.3, essa fórmula para transformar a taxa de equivalência no juro composto, né? Então, a gente tem uma taxa anual, a gente precisa transformá-la em mensal. Se fosse lá no juro simples, né, a gente apenas dividiria a taxa por 12, né? Só que no juro composto, a gente tem que utilizar essa fórmula de equivalência da taxa, tá? Bom, aí o que a gente tem? O valor à vista menos 200, né? Então, é o nosso C, tá? Aqui, ao invés de colocar o C, ele já colocou a formulinha, né? E aqui tem a diferença, né? Ó, ao invés da gente começar aqui com o 1, né? A gente está começando com o 2. Apesar da gente não pagar no primeiro mês, a gente vai pagar a partir do segundo mês, só que aqui a gente coloca a potência 2. Por quê? Porque o juro, mesmo o juro desse período, do período 0 até o período 2, vai ser cobrado, né? Então, é essa mancada que muitas lojas fazem. Comece a pagar só depois do Natal, comece a pagar só depois do Carnaval, só que eles contam os meses. É isso. Esse aqui é um exercício mostrando isso, tá? Então, a gente tem aqui o valor da parcela, a taxa de juros 0,0399 elevado a 2, a outra elevado a 3, porque vai ser pago no mês 2 e no mês 3, tá? E aí, a partir daqui, a gente entra para a parte de cálculo, né?
1 mais 0,0399 elevado a 2 vai dar 1,0814, tá aqui, né? 1 mais 0,0399 elevado a 3 dá 1,1245. O 200 que estava aqui subtraindo passa para o lado direito como soma. 400 dividido por 1,0814 dá 369,89. 400 dividido por 1,1245 dá 355,71 mais 200. Então, aqui o que a gente queria era calcular o valor à vista. O valor à vista é 925,60. Tá? Então, atenção aqui só nessa parte que, quando ele fala que vai começar a pagar a partir do segundo mês, tá? Deu para entender, pessoal? Deu tranquilo, professor. Alguns cuidados que a gente tem que tomar na descrição do problema, né? Isso aqui também a gente pode fazer na nossa vida particular. Se você dá para você começar a trabalhar em cima disso, mesmo que a empresa não te deu qual é a taxa que ela está aplicando, né? Porque se ela te falar a taxa que ela está aplicando, você dá um soco no vendedor, né? Então, mas dá para você calcular para ver que muitas vezes ele está usando aí 2%, 3% ao mês, né? Que a loja está cobrando. Porque se ela te faz um desconto no boleto, se você pagar uma única vez, você consegue fazer a diferença e chegar no valor, tá? Pessoal, então é isso. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro? Zero dúvidas, professor. É? Sabrina tá quietinha, Aline, Tudo certo, professor. tudo bem? Então, ó. É mais Vocês- praticar mesmo, né? É Também. mais praticar, Porque é bem fácil para errar. Então, Ó. tem que ter uma atenção a mais. Vocês precisam colocar foto de vocês lá, tá? Sabrina, Aline. Como que faz para poder colocar, professor? Eu vou passar de novo lá no grupo o link do Google lá, tá? Ah, tudo bem então, obrigada. Vou passar lá, tá? Então, pessoal, se tiver tranquilo, de minha parte é isso. Façam os exercícios.